Paz, Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Atos 19. Vamos começar lendo do primeiro, e alguns versículos a seguir, que vai falar: Paulo prega em Éfeso. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, havendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes: Então, em que, pois, vós sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João vos batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo 12 homens. E entrando ele na sinagoga, falou-lhes ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar aqui, sobre as viagens, missionárias aqui de Paulo. A palavra do Senhor vai falar que Paulo, ele foi, assim, um homem extraordinário na presença do Senhor. Ele, depois do encontro dele, com o Senhor Jesus, ele deixou aquela crença antiga, vamos falar assim, e começou a fazer a obra do Senhor Jesus da maneira que o Senhor queria. A palavra do Senhor vai falar que antes ele perseguia, os cristãos, aqueles, que criam no Senhor Jesus. Mas depois do encontro que o Senhor marcou com ele, ele foi ali um instrumento essencial nas mãos do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai falar que ele era, vamos falar assim nos nossos dias de hoje, uma pessoa culta, uma pessoa sábia, A palavra do Senhor vai falar que ele, ia, a muitos lugares, e ele também falava, outras línguas, Então ele era uma pessoa estudada, uma pessoa que tinha muita sabedoria. E a palavra do Senhor vai falar que quando Jesus marcou o encontro com ele, que mudou ele, totalmente, ele que abriu os olhos dele, para o evangelho de Cristo, ele começou a fazer a obra. E antes, aqueles, que ele perseguia, que maltratava, ele passou, a ser um daqueles, perseguido e maltratados pelo amor, por amor ao Senhor Jesus, por amor ao evangelho. E ele fez o seu papel, excelente. A palavra do Senhor vai falar que ele sofreu muito, Sofreu naufrágios, calúnias, injúrias, açoites, por causa da palavra do Senhor. E aqui ele fazendo, as suas viagens missionárias, a palavra do Senhor vai falar que ele chegou, em Éfeso, e ele começou, a pregar sobre, o batismo com o Espírito Santo aos irmãos que ainda não tinham recebido, o batismo com o Espírito Santo, mas tão somente o batismo, que foi o de João para o arrependimento. E aqui quando ele começou, a pregar, a falar sobre o batismo, com o Espírito Santo, a palavra do Senhor vai falar que ali, aqueles 12 discípulos ali que ele estava perguntando se já tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, falou que não. E ali ele orou, por aqueles 12 discípulos, colocou a mão e eles receberam, o Espírito Santo também. E a palavra do Senhor vai falar que eles ali falavam, em outras línguas e profetizavam. E aqui, irmãos, você vê que Paulo, ele foi assim, uma pessoa que ele se doava, pelo evangelho do Senhor. Então, por mais que ele sofresse, calúnias, injúrias e açoites, ele continuava, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer.
ele não parava, né, por causa que as pessoas não aceitavam, né, o que ele estava pregando, mas ele cria tanto no que ele estava pregando, né? Ele cria tanto naquilo que ele foi chamado para fazer que ele não se importava. Ele ali continuava fazendo a obra do Senhor e é assim que temos que ser. É fazer a obra do Senhor, ainda que pessoas, né, se oponham, ainda que pessoas não creem, ainda que pessoas se levantem, né, com calúnias, com defamações, mas temos que continuar fazendo, né, o que o Senhor nos chamou para fazer. E aqui Paulo, ele fez o seu papel com excelência. A palavra do Senhor vai falar que tinha lugares, né, que as pessoas não aceitavam, queria, né, matá-lo. Ele se amedrontava porque era homem também, mas mesmo ali temendo, mas ele sabia, né, quem tinha chamado ele. Quem tinha designado ele ali para aquela obra, ele sabia que mesmo com temor e tremor, ele tinha que fazer aquilo ali para o Senhor Jesus, porque quem guardava ele era o Senhor, e a palavra do Senhor vai falar que mesmo sofrendo tantas injúrias, né, defamações, prisões, né, açoites, o Senhor sempre mostrava que o Senhor era com ele, era na vida dele. E aqui no 9 vai continuar falando. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então a palavra do Senhor vai falar, né, que aqueles que endureciam o seu coração e não criam, né, ele se separava ali daquele povo, até porque a palavra do Senhor, ela mesma vai falar, né, que quando você chegar em algum lugar e ali você ensinar, falar sobre a palavra do Senhor e aquelas pessoas não aceitarem, o que você faz? Bate o pó ali da sandália e vai para outro lugar, vai para quem quer ouvir, para quem quer receber o Senhor Jesus. E aqui no 10 vai falar: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então Paulo ali, ele não parava, né, por causa das críticas, ele não parava por causa, né, das calúnias, das prisões, não, ele continuava fazendo aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. E como eu falei, nos lugares, nos ambientes que não aceitava, ele ia para outro, mas ele não parava de fazer a obra do Senhor. E no 11 vai falar: e Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo. Então Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos dele, por quê? Porque ele não parava por causa de temores, por causa de medos, né? Por causa de pessoas que se levantavam, não, mas ele fez a obra ali, né? Com toda a garra, com todo, com o coração mesmo ali, né? Voltado ao Senhor. E no 12 vai falar: de tal maneira que Deus fazia, né, coisas extraordinárias pelas mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então a palavra do Senhor vai falar que Deus fazia, né? Deus fazia, que fique bem clara que a palavra do Senhor não está falando aqui em momento algum que era Paulo que fazia, mas era Deus que fazia, né? Essas maravilhas extraordinárias, né? Pelas mãos de Paulo. Paulo ali, ele não era um Deus, ele era apenas um instrumento do Senhor, né? Usado pelo Senhor para fazer a obra do Senhor. E ali o povo criam tanto, né, no Deus, na unção de Paulo, que a palavra do Senhor vai falar que o povo, né, pegava os lençóis, né, os lenços e os aventais ali, né,
de Paulo e colocava ali sobre os enfermos e sobre os endemoniados, e os enfermos ficavam curados e os endemoniados, né, ficavam libertos. Mas não era porque os lenços de Paulo, né, e os aventais curavam, não, mas era Deus que era na vida de Paulo que curava aquelas pessoas, né, através ali daqueles pertences, né, de Paulo. Era Deus que fazia tudo isso. E aqui no 13 vai falar assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, sobre os quais tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então a palavra do Senhor vai falar, né, que alguns ali judeus ali, exorcistas, eles, né, invocavam, né, o nome do Senhor Jesus por meio de Paulo. Mas só que era tipo, era imitando, eles não criam realmente no Senhor, eles não receberam o Senhor Jesus verdadeiramente, mas eles imitavam, era uma imitação. E quando você verdadeiramente não se entrega ao Senhor Jesus, o Senhor não se manifesta, né, através da sua vida. Ali, eles, vai continuar falando aqui. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Porém, respondendo o espírito maligno, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, irmãos, quando você tem o Espírito Santo, quando você tem uma vida verdadeiramente no altar do Senhor, até os demônios têm que lhe reconhecer como servo do Senhor. A palavra do Senhor vai falar aqui que esses 7 filhos, né, de Seva do judeu aqui, do judeu principal dos sacerdotes, eles, né, foram tentar expulsar os demônios, né, em nome do Deus que Paulo pregava, em nome do Jesus que Paulo pregava. Mas ali a palavra do Senhor vai falar que os demônios ali falou para eles, né, conheço Jesus, né, e também conheço a Paulo, mas vós quem sois? Então eles sabem, os demônios sabem até quem tem unção, quem tem presença do Senhor, e quem não tem, quem é apenas uma imitação. E a palavra do Senhor vai continuar falando aqui. E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e subjugando-os, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então eles foram expulsar, né, um demônio ali no nome do Jesus de Paulo, né? E o demônio falou que conhecia Jesus, que conhecia Paulo, mas que não conhecia eles. E ali a palavra do Senhor vai falar que este homem, né, que estava ali com aquele espírito maligno, saltou sobre eles ali, né? E ali deixou eles feridos, né? E nus, a palavra do Senhor vai falar que eles fugiram, né, daquela casa ali, nus e feridos. Por quê? Porque eles não estavam preparados para expulsar um demônio, até porque eles não tinham uma intimidade com o Senhor como Paulo tinha. Paulo tinha respaldo, né, na palavra e com o Senhor. Tinha uma vida com Cristo, uma vida santa, uma vida correta, uma vida, né, santa mesmo ali com o Senhor, mas eles não tinham, e eles queriam, né, vamos dizer assim, a glória, né, do Senhor para si, mas o Senhor não dá a sua glória a ninguém, e o Senhor deixou ali com que eles saíssem, né, envergonhados ali diante, né, daquele povo que estava ali, né, naquela casa, e daquele demônio ali. Eles não tiveram forças contra aquele demônio, porque eles não tinham a presença do Senhor, eles verdadeiramente, né, não tinham o Senhor como seu Salvador. E aqui, irmãos, vai continuar falando do 17. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles.
E assim o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, até aquele demônio ali, ele foi meio que um instrumento, né, do Senhor para engrandecer o nome do Senhor, porque até aquele demônio ele teve que reconhecer que ele conhecia Jesus e conhecia a soberania do Senhor Jesus. E que ele conhecia também a Paulo, né, servo do Senhor Jesus. Mas aqueles homens ali, aqueles 7 filhos, né, de Seba, eles não conheciam. Por quê? Porque não tinham uma vida reta e santa com o Senhor Jesus. E quando você não tem uma vida reta e santa com o Senhor Jesus, você é conhecido tanto no céu, né, quanto também no meio dos demônios. Ele sabe, né, como você anda, como é a sua conduta também com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para compartilhar, né, com os irmãos hoje nesse dia, né, sobre a vida, né, um pouquinho da vida aqui de Paulo, né, desse homem de Deus, né, que fazia grandes coisas, né, no nome do Senhor, e o Senhor usava ele ali tremendamente. Ele foi um vaso assim usado verdadeiramente ali, né, pelo Senhor, e fez a obra do Senhor com excelência, com zelo, com temor, com tremor e com coragem também, né? Passou muitas coisas, né, em nome do Evangelho, e nunca envergonhou o nome do Senhor Jesus. Pelo contrário, né? Engrandeceu o nome do Senhor Jesus e fez o nome do Senhor Jesus, né, ainda mais conhecido, porque onde ele pregava, né, onde ele ficava, ele ensinava as coisas, ele ensinava, né, a palavra do Senhor com excelência. E é assim que temos que ser, né, diante do Senhor. Fazer a nossa parte, né, diante do Senhor. Fazer o que o Senhor nos chamou, né, para fazer com excelência, assim como Paulo. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, gratidão por mais um dia, gratidão pela tua palavra, gratidão, Senhor, por nos ensinar, por nos dar exemplos aqui, né, na tua palavra, de homens de Deus, né, que dedicaram a sua vida ao Senhor, ao Evangelho do Senhor, ao crescimento da palavra do Senhor, né, no mundo. E desde já, Pai, somos gratos por termos o Senhor como nosso Salvador. Pai, queremos te agradecer por tudo, pela vida, pela saúde, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, né, diante da tua presença. Pai, desde já eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, e que o Senhor também venha estar suprindo toda a necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.